Olá, turma, muito bom dia. Quem tá falando aqui é a professora Dani. A nossa disciplina de hoje é Geografia e eu gostaria de saber se vocês estão preparados para fazer essa viagem geográfica comigo. Vamos nessa! E o nosso conteúdo escolhido para a aula de hoje é sobre os aspectos econômicos da Ásia. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender qual o objetivo principal da nossa aula? Pessoal, hoje nós vamos compreender as principais características econômicas de países do Sudeste e do Leste Asiático, além de analisar alguns aspectos socioeconômicos e culturais de países como Japão e China. Vem comigo! Para que possamos dar início à nossa aula de hoje, vamos falar então um pouco dos aspectos econômicos do continente asiático. Meus queridos, o crescimento econômico desses países tem sido o foco das atenções globais desde a segunda metade do século XX. Isso mesmo, sabe por quê? Porque essa economia que envolve aí tanto as regiões do Sudeste e do Leste da Ásia, elas possuem alguns tipos de contrastes. Politicamente, essas regiões, apresentam aí esses contrastes no que se diz respeito ao sistema de governo e à liberdade da população. Isso mesmo, a região abrange aí tanto a mais tradicional democracia do continente, o Japão, como dois regimes aí autoritários, que permanecem em exercício, que é o caso da China e da Coreia do Norte. E embora a maioria desses países do Sudeste e do Leste Asiático apresentem aí o seu setor industrial bastante desenvolvido, a gente tem que entender que a maior parte deles apresentam uma longa tradição cultural agrária. Então a gente percebe aí que essa cultura, da agricultura é existente dentro desse aspecto econômico da Ásia, ok? E mais, pessoal, ela está centrada aí principalmente no cultivo do arroz. Pessoal, aí do ponto de vista econômico, alguns países localizados nessas regiões destacam-se como potências globais, que é o caso de dois países. Quem chuta aí? Alguém pretende me ajudar nessa aula? Os dois países, pessoal, são China e Japão, essas potências globais que a gente sabe aí nos nossos estudos geográficos, principalmente no que se refere aos aspectos econômicos. E continuando a nossa aula de hoje, já que trouxemos aí no slide passado essas duas grandes potências do mundo, que é o caso do Japão e da China, a gente vai falar aqui sobre algumas características importantes sobre esses dois países e a gente vai iniciar com o Japão, pessoal, dizendo aí que ele constitui um arquipélago de relevo predominante e montanhoso, composto aí de 4 ilhas principais, e milhares de ilhas e ilhotas ao seu redor. A gente sabe que a localização do Japão é uma localização instável, ou seja, ela está susceptível a vários abalos sísmicos pelo encontro aí de 3 placas tectônicas. Então esse país aí tem esses problemas sociais e naturais, que acontecem aí nesse território da Ásia, certo? E mais, podemos dizer que ele foi o primeiro país da Ásia a experimentar um crescimento acelerado da sua economia a partir da década de 1960, baseado aí no dinamismo industrial e tecnológico. E isso você pode visualizar no seu livro, na página 375. Lá vocês vão encontrar uma tabelinha aí do Japão, trazendo essa evolução do PIB desde os anos de 1970 a 2016. E ainda sobre esse país, nós podemos dizer que no período que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, a ascensão do Japão aí foi impulsionada, entre outros motivos, pela parceria com os Estados Unidos, que deu muito certo por sinal, por causa desse desenvolvimento tecnológico e a disponibilidade de mão de obra barata, além aí de ser muito abundante e qualificada, certo? Sobre isso, a gente pode dizer que essa renda per capita apresentou aí notável aumento desde a década de 1980. E aí, pessoal, as empresas do país passaram a investir em países do Sudeste e do Leste Asiático, levando o Japão a uma posição de liderança regional. Isso mesmo. Mas o que ocorreu foi o seguinte: o posto aí da segunda maior economia global foi perdido por causa da China. E em 2010 aconteceu aí essa discrepância de situações dentro do país, no caso o Japão, tá bom? Nesse século o país teve que enfrentar, pessoal, sinais de recessão gerada pela estagnação no ritmo do crescimento da economia.
O déficit presidenciário resultou aí por causa dessa população envelhecida do Japão. O alto custo de produção, já que a mão de obra se tornou mais cara, foi também um dos motivos, entre outras razões. Além disso, intensificaram-se os problemas sociais, como é o caso aí do desemprego e o empobrecimento crescente de parcelas da população japonesa. E sobre a China, podemos dizer que atualmente ela tem exercido um papel importante no cenário econômico internacional. Isso mesmo, além do PIB chinês estar entre os maiores do mundo, ela se destaca por ser o país que mais exporta mercadorias do planeta. E mais, pessoal, nós podemos dizer que a prosperidade chinesa se deve principalmente às reformas econômicas efetuadas no passado. Em 1949 foi proclamada aí a República Popular da China, ou seja, o líder do Partido Comunista Chinês rompeu aí com a dominação colonial e introduziu um modelo socialista. O Estado passou a controlar os meios de produção e interferir em diversos aspectos na vida dos chineses. Porém, pessoal, na década de 1970, após a morte desse líder, o governo chinês passou a adotar medidas voltadas para a abertura gradual do capitalismo. Então, em 1980 e 1990, durante o governo aí de outro líder, o país adotou aí o modelo econômico do socialismo de mercado. Isso mesmo, socialismo de mercado, caracterizado pela exploração da ampla oferta de mão de obra barata. Isso incentivou aí os fiscais à criação de zonas econômicas especiais voltadas para a atração de investimentos externos e produção para exportação, entre outros exemplos, tá? Em 2001, nós podemos dizer que o ingresso do país na Organização Mundial do Comércio, que é o caso da OMC, garantiu ainda mais o acesso de seus produtos industrializados aos mercados internacionais. Então aí o governo chinês passou então a investir na expansão da infraestrutura do país e diversificação de sua matriz elétrica e energética. Na página 376, vocês vão conseguir também verificar uma tabelinha, e visualizar essa questão aí do crescimento econômico da China, dos Estados Unidos, da Alemanha e como foi essa evolução do PIB em 1960 a 2016. E já que estamos falando aí dos aspectos econômicos do continente asiático, não poderíamos então deixar de falar na nossa aula de hoje sobre os tigres asiáticos. E para quem não sabe o porquê dessa expressão tigre asiático, a gente remete aí a um animal que é veloz e agressivo. Esses países aí cresceram economicamente de uma maneira muito agressiva e veloz, assim como se refere ao animal, certo? Por causa da sua plataforma de exportação, que teve um grande destaque industrial nas últimas décadas. E quem impulsionou aí todo esse processo foi um dos países que nós já citamos aqui nessa aula, que é o caso do Japão. Ele se sentiu ali um país muito limitado por causa do seu território e acabou investindo nos seus países vizinhos. Até hoje, pessoal, existem aí 3 grandes gerações de tigres asiáticos. E essas gerações vocês vão conseguir visualizar no livro de vocês, na página 377. Lá vai ter um mapa e a partir de cores diferentes vocês vão poder identificar os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos e também os novíssimos tigres asiáticos, ok? Lembrando aí que até a metade do século XX, esses tigres asiáticos eram atrasados no que se refere ao ponto de vista econômico e tecnológico. Isso mesmo, mas aí eles passaram por rápidos processos de industrialização ocorrido após a abertura de seus mercados de investimentos externos, sobretudo no que se diz respeito aos Estados Unidos e também ao Japão, ok? E mais, pessoal, com essas políticas fiscais aí agressivas, a exploração da mão de obra barata e esse conjunto de países desenvolveu aí modelos econômicos voltados à produção em larga escala para exportação, os quais aí passaram a mostrar uma fragilidade na década de 1990. Ocorreu então essa fragilidade aí por causa da dependência dos mercados e dos investimentos externos, e o endividamento excessivo culminaram finalmente a uma crise financeira lá no ano de 1997, o que ganhou aí proporções globais, resultando em queda nas taxas de crescimento econômico e elevou aí, infelizmente, o desemprego. Na década de 1980, uma segunda geração de novos tigres, que você pode observar lá na página 377, que eu falei para vocês,
despontou aí por meio da ascensão de economias emergentes da região do Sudeste Asiático, que é o caso da Tailândia, Malásia e Indonésia. No século XXI, meus queridos, as Filipinas e o Vietnã apresentaram desenvolvimento econômico acima da média mundial e passaram a integrar a terceira geração dos tigres asiáticos. A segunda e a terceira geração desses tigres, de maneira geral, tem sido aí o alvo, de investimento de empresas transnacionais e da China, que suplantou o Japão como principal parceiro investidor na região. E já finalizando a nossa aula de hoje, eu trouxe, claro, atividade prática para vocês fazerem em casa e pessoal, claro e óbvio, vamos fazer leitura. É importante ler o nosso livro didático, tá? Então as páginas que eu recomendo para vocês são as páginas 374 até a página 379 e façam aí a atividade das páginas 380 e 381. Vamos praticar para a gente fundamentar esse nosso estudo e entender como se tratou aí esses aspectos econômicos do continente asiático. No mais, eu só quero agradecer a vocês por terem ficado comigo até o finalzinho desse vídeo. E lembrando, galera, olha só, não esqueçam, tá bom? De qualquer dúvida, qualquer tipo de questionamento, vocês me procurarem no horário da minha aula, que eu vou estar lá online para vocês na plataforma da Organização Cristo. Lá naquele iconezinho de atendimento, é só me chamar, professora, em nome de Jesus, me ajude, que eu não entendi a sua aula. Eu vou estar lá para ajudar vocês no que vocês precisarem, certo? Muito obrigada por estarem sempre aqui comigo. Continuem se cuidando, continuem estudando e sempre lembrando e pensando positivamente que tudo isso vai passar e logo, logo a gente se encontra nas nossas aulas presenciais e tudo vai correr normalmente como antes. Um super beijo, tchau, tchau, muito obrigada!